Diga: meu Deus, me fortaleça e me abençoe com a tua palavra, em nome de Jesus. Diga a glória a Deus. Amém? Lucas capítulo 5, versículo 1. A Bíblia diz assim: aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, o povo fazia o que com Jesus? Apertava ele. A multidão era tão grande que apertava Jesus. Amém, igreja? Você vê que no passado a multidão era grande à procura da palavra de Deus. Amém, igreja? E a Bíblia diz assim: estava ele junto ao lago de Genezaré, que esse lago de Genezaré é o lago do mar da Galileia. Amém, igreja? Amém. Onde Pedro, Simão, acostumava pescar neste lugar. Amém, igreja? Amém. E por sinal Pedro estava ali. A Bíblia diz assim: viu 2 barcos. Quando Jesus viu que a multidão estava ali apertando, como ele estava junto ali do lago, ele olhou e viu que tinha dois barcos. A Bíblia diz: e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavaram as redes. Aí a Bíblia diz: entrando em um dos barcos, Jesus entrou em um desses barcos. Aí a Bíblia diz assim: que era o de Simão. Quando os pescadores estavam lavando as redes, os pescadores, eles lavam as redes no final da pesca. Amém, igreja? No final da pesca. Então ali estavam os pescadores lavando a rede. Jesus entrou no barco de Simão e ele pediu, a Bíblia diz assim: pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Jesus, ele entrou num barco, e ali no barco sentado, ele ensinava para as pessoas que estavam aonde? Estavam onde? Em terra. Amém, igreja? Em terra. Então ali Jesus ensinava a palavra de quem? Olha só o que diz a Bíblia. A Bíblia diz que a multidão lhe apertava porque eles estavam ouvindo a palavra de Deus. Qual era a palavra que Jesus ensinava? A de Deus. Amém, igreja? A de Deus. Por isso que ele falou: ide a todo mundo e pregai o meu evangelho, porque ele quer que seja prego a palavra dele, de Deus. Amém, igreja? Então a Bíblia diz assim: quando acabou de lavar, disse a Simão, quando acabou de falar com a multidão, ele estava ali falando com a multidão, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Sabia que Pedro, ele era praticamente um dos melhores pescadores que existia naquele lugar. Amém, igreja? E Pedro sabia que as condições que Jesus pediu, no local ali onde Jesus pediu para que jogasse as redes, aquelas condições de Jesus não eram adequadas para uma pesca. Preste bem atenção no que eu vou falar para você. Preste bem atenção. Por que Deus é Deus do impossível? Para Pedro, aquele local onde Jesus mandou jogar a rede não era um lugar o quê? Adequado para
pescar, ou seja, naquele lugar não tinha peixe. Ninguém pescava ali. Por que ninguém pescava ali? Porque ali não dava peixe, ninguém pegava peixe naquele lugar. Mas o que nós temos que olhar na palavra é que a Bíblia diz que Pedro, ele falou, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Preste bem atenção. Mas sobre a tua palavra lançarei o que? As redes. Lembrando que quando Jesus entrou no barco de Simão Pedro, Simão, ele começou a ouvir a palavra de quem? De Deus, que estava sendo enviada para aquela multidão. Simão também passou a ouvir a palavra de Deus. Então, no coração de Simão Pedro, manifestou a fé de que tudo era possível na vida daquele que cresce na palavra de Deus. Então por que Pedro disse, mestre, sobre a tua palavra eu lançarei as redes? Porque antes Pedro começou a dar ouvido à palavra de Deus. Quando você dá ouvido à palavra de Deus, não existe impossível, não é necessário condições adequadas para fazer alguma coisa, para você conquistar alguma coisa. Amém, igreja? Você entende isso? Ou seja, as coisas de Deus, ela não trabalha como a do homem. Você entende isso? Para Deus, você que não sabe ler pode ser um empresário. Você que não tem condições de ler, você pode ser um motorista. As condições de Deus é diferente das condições do homem. Você pode observar que Pedro falou, nós temos trabalhado a noite, só por causa da tua palavra que eu vou lançar. E aquele lugar não era adequado para o quê? Para a pesca. E Pedro sabia disso. Pedro sabia. Então a Bíblia diz, isto fazendo apanharam grande quantidade de quê? De peixe. Irmão, se Pedro, que era experiente, passou a noite toda e não pegou nenhum peixe, depois que ele viu, que ele ouviu a palavra de Deus, depois que foi plantada no coração de Simão a palavra de Deus, ele começou a viver pela palavra de Deus, pela fé na palavra de Deus. E essa fé que se manifestou em Simão foi que fez com que ele apanhasse muitos peixes. Ele disse, sobre a tua palavra, só porque o Senhor que está mandando, eu vou jogar. Como se estivesse falando, eu sei que se eu jogar aqui com os meus pescadores, a gente não vai apanhar nada, mas eu tenho certeza que com o Senhor eu vou. Que antes Pedro deu ouvido à palavra de Deus. Ou seja, o milagre na sua vida acontece quando você passa a dar ouvido à voz de Deus, a palavra de Deus. A Bíblia diz assim, isto fazendo, versículo 6, apanharam grande quantidade de peixe e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fosse ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de que irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou o quê? Eu sou o quê? Pecador. Ou seja, Simão reconheceu, mas por que eu não pesquei? Por que eu não consegui pescar peixe a noite toda? Porque eu estava pecando. Quando você não dá ouvido à voz de Deus, você já está pecando.
E por você pecar, aquilo que você faz nunca dá certo. Mas quando você passa a dar ouvido à voz de Deus, você vê coisas extraordinárias acontecer na tua vida. A Bíblia diz assim: pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e todos os seus companheiros, bem como Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante, ou seja, de agora em diante, serás pescador de quê? De homens. E arrastando eles ao barco sobre a praia, deixando tudo, fizeram o quê? Leia aí de novo. Deixando o quê? Deixando o quê? Tudo. Deixando tudo, é isso que está escrito? Simão Pedro, seus companheiros, eles deixaram tudo e seguiram quem? Você está vendo qual é o segredo? A partir desse momento, Pedro começou a ver coisas que nunca tinha visto. Quando Pedro passou a dar ouvido à voz de Deus, quando Pedro passou a ouvir ao Senhor Jesus e deixar aquela palavra crescer dentro do seu coração, Pedro passou a ver coisas que ele jamais pensaria em ver. Olha que a Bíblia diz que Pedro falou: Senhor, tendo pescado a noite toda, a gente não apanhou nada, mas sobre sua palavra. Ou seja, qual o segredo para mim? Qual o segredo para você receber as bênçãos de Deus? A palavra de quem? De Deus. Esse é o segredo da salvação. A pessoa que quer obter a salvação e vencer o mundo como Jesus venceu, ela precisa dar ouvido à voz de Deus. Amém, igreja? Muitas pessoas acham que ela só precisa receber uma oração. Eu vou receber uma oração, já basta, já está bom. Não é assim. Você precisa dar ouvido à voz de Deus. Jesus, ele disse assim, que aquele que está cansado, sobrecarregado, que seguisse a Ele, porque seguindo a Ele, indo até Ele, esse peso, a doença, a dor, o sofrimento que aquela pessoa estivesse passando, Ele ia fazer o quê? Aliviar. Mas por que ia aliviar? Porque a pessoa que ia caminhar junto com Jesus, ela ouvia a voz de quem? De Deus. E quando você passa a dar ouvido à voz de Deus, vou repetir várias vezes, a sua vida não é a mesma. Tudo se torna diferente na tua vida. Então é preciso que você, eu, tenha um interesse grande em ouvir a palavra de Deus. Porque só com a palavra de Deus, ela plantada em seu coração, que você verá a glória dele na tua vida. Diga a glória a Deus. Você entende isso, sim ou não? O que aconteceu logo em seguinte? A Bíblia diz assim: aconteceu que estando ele numa das cidades, lembra que Jesus falou: siga-me? Eles seguiram. Veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero,
fica limpo. Quem foi que viu esse fato acontecer? Pedro e os companheiros que passaram a seguir a quem? A Jesus. Quando você passa a seguir a Jesus, quando você anda nos seus caminhos, quando você passa a dar ouvido à sua palavra, você vê coisas que jamais você imaginaria ver. Amém, igreja? Amém. Então, se você quer ver Deus trabalhar na sua vida, você não precisa estar rodopiando, você não precisa estar pulando, você não precisa cair. Para Deus agir na sua vida, basta apenas você dar ouvido à palavra de Deus. E mais nada. Amém, igreja? Esse é o segredo. Qual foi o segredo para Pedro pescar muitos peixes? Dar ouvido à voz de Deus. Então dê ouvido à voz do Senhor, e Ele fará coisas extraordinárias acontecerem na sua vida. Amém, igreja? Diga glória a Deus. Logo em seguida veio a cura do paralítico. Amém? Pedro também viu. Amém, igreja? Ou seja, a partir do momento que Simão, ele começou a dar ouvido à voz de Deus e seguir a Deus, ele começou a dar ouvido à voz de Deus e seguir a Deus, ele passou a ver coisas que ele não via. Então, se você quer ver Deus agir na sua vida, é necessário que você dê ouvido à voz de Deus, pratique, ande nos seus caminhos, siga a Ele, e o mais Ele fará na tua vida. Por que a Bíblia diz assim? Buscai primeiro o reino dos céus, as outras coisas serão acrescentadas. Esse buscar o reino dos céus é dar ouvido à voz de Deus e seguir a quem? A Deus, ao Senhor Jesus. Amém? As coisas que você precisa serão acrescentadas na sua vida. De outra feita, eles estavam necessitando pagar imposto, e o Senhor Jesus fez com que o dinheiro aparecesse dentro da boca de um peixe. Pedro que pescou a vida dele inteira, nunca tinha visto acontecer um fato deste, e aconteceu, porque ele passou a andar ao lado do Senhor e dar ouvido às suas palavras. Então ouça a palavra do Senhor, e Deus irá te abençoar grandemente, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Diga glória a Deus. Você entende isso, sim ou não? Você entende? Vou repetir. A palavra diz assim: Pedro, ele disse assim: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Ele trabalhou a noite inteira e não apanhou nada. E a partir do momento que ele deu ouvido à voz de Deus e fez o que o Senhor pediu para fazer, ele pescou muitos peixes. Amém, Deus? Então o segredo está em ouvir a voz de Deus, e Ele irá te abençoar em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Fique de pé, que eu quero fazer uma oração pela sua vida e pela sua família, em nome de Jesus. Coloca a mão no seu coração. Senhor, meu Deus e meu Pai eterno, Senhor grande e poderoso, nós exaltamos o Teu nome, engrandecemos ao Senhor, que é dono de todas as coisas. Pedimos, meu Pai, que essa certeza que Pedro, Simão, ele teve no seu coração, depois de ter dado ouvido à sua palavra naquele barco, eu peço que no coração desta pessoa venha nascer, meu Pai, essa certeza,
essa convicção de Pedro, de Simão, que ele tinha aquilo, meu Pai, que se manifestou em seu coração, a fé na tua palavra, que na vida desta pessoa venha se manifestar, meu Deus, a certeza e a fé de que o Senhor irá mudar a sua história, de que, meu Deus, o Senhor irá lhe dar a salvação, a cura, a libertação. Eu te peço, Pai, toca com o teu poder na vida desta pessoa e faça, meu Pai, com que nasça dentro do seu coração o desejo de estar te buscando, de estar ouvindo a tua palavra, te adorando, exaltando o teu nome, para que assim, meu Deus, tudo aquilo que ele necessita, que ela necessita, venha ser acrescentado na sua vida. Pois eu entrego nas tuas mãos e te peço, protege, livra dos acidentes, livra, meu Pai, da doença, da dor, do sofrimento. Abençoe a sua família, a sua casa. Abençoe, meu Pai, o seu lar. Que todos sejam tocados por ti. Pois eu entrego ao Senhor em nome de Jesus. Diga, meu Deus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Diga, me abençoe hoje, amanhã e para todos sempre. Você que crê, diga amém. Diga glória a Deus e glorifica Ele bem forte, em nome do Senhor.